O livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas de 144 a 149. Sobre a oração, da qual existem 3 tipos: corporal, mental e sobrenatural, fora dos quais não é possível encontrar Deus. Dado que o conhecimento de Deus incriado e de Cristo crucificado é indispensável, e visto que sem este conhecimento não podemos transformar nossas mentes em seu amor, é necessário que nos dediquemos diligentemente à leitura do mencionado livro da vida, ou seja, a vida e morte de Jesus Cristo. E considerando que essa leitura, ou melhor, esse conhecimento, não pode ser adquirido sem uma oração devota, pura, humilde, fervorosa, atenta e constante, não apenas com os lábios, mas com o coração, a mente e toda a força, é necessário dizer algo sobre a oração, assim como sobre o livro da vida. É por meio da oração e na oração que encontramos Deus. Há diversos tipos de oração, mas somente em 3 delas é possível encontrar Deus. O primeiro tipo é a oração corporal, o segundo é a oração mental e o terceiro, a oração sobrenatural. A oração corporal. A oração corporal é aquela sempre acompanhada por palavras e gestos externos, como ajoelhar-se, pedir perdão e inclinar-se em reverência. Eu a pratico constantemente, pois desejando me exercitar na oração mental, por vezes fui enganada e prejudicada pela preguiça e pelo sono, perdendo assim um tempo precioso. Por essa razão, recorro à oração corporal, que me conduz à oração mental. No entanto, é necessário fazê-la com muita atenção. Quando recitares o Pai Nosso, por exemplo, deves considerar bem o que estás dizendo, sem repeti-lo apressadamente para atingir um número fixo de orações, como fazem aqueles que rezam de forma superficial ou por interesse em recompensas materiais. A oração mental. A oração mental ocorre quando a meditação em Deus preenche completamente a mente, a ponto de não se pensar em mais nada além dele. No entanto, se outro pensamento invade a mente, isso já não é oração mental, pois essa exige que o intelecto esteja tão absorvido em Deus que o torna incapaz de pensar ou falar sobre outra coisa. É nesse estado de plenitude que a oração mental se transforma em algo mais elevado. A oração sobrenatural. A oração sobrenatural é aquela na qual a alma é elevada a um conhecimento ou meditação tão profundo de Deus que supera sua própria natureza. Nesse estado, a alma compreende mais de Deus do que seria capaz naturalmente, mas aquilo que ela percebe não pode ser explicado, pois está além de sua capacidade natural. Esses 3 graus de oração ensinam o ser humano a conhecer Deus e a si mesmo. E ao conhecê-lo, ele o ama. Ao amá-lo, deseja possuí-lo. Este desejo é a marca do amor verdadeiro. Aquele que ama transforma-se completamente no objeto amado. Entretanto, como essa transformação não dura para sempre, a alma busca constantemente meios de renovar sua união com o amado, para que essa unidade seja repetida. A oração sobrenatural. Quando algum outro pensamento entra na mente, ele não pede que seja oração mental, pois essa oração impede que a língua cumpra sua função e ela não consegue falar. Assim, a mente fica tão completamente preenchida por Deus que não pode se ocupar de mais nada, nem pensar em outra coisa senão em Deus. Daí, dessa oração mental, procede a oração sobrenatural. A oração sobrenatural é aquela em que a alma é tão exaltada por esse conhecimento, meditação ou plenitude de Deus, que ela se eleva acima de sua própria natureza e compreende mais de Deus do que poderia compreender naturalmente. E ao compreender, ela sabe. Mas aquilo que sabe não pode explicar, pois tudo o que percebe e sente está além de sua própria natureza. Portanto, nesses 3 graus de oração, o ser humano aprende a conhecer a Deus e a si mesmo. E ao conhecê-lo, ele o ama. E ao amá-lo, deseja possuí-lo. Este é o sinal do amor, pois quem ama não ama apenas uma parte de si, mas o todo, e transforma-se completamente naquilo que ama. No entanto, como essa transformação não dura para sempre, a alma busca e examina todos os outros meios pelos quais possa se transformar no seu amado, para que essa união seja repetida. Por isso, é necessário saber que a divina sabedoria ordenou todas as coisas e deu a cada uma o seu lugar apropriado. Por essa razão, a sabedoria inefável determinou que ninguém possa alcançar a oração mental sem antes ter exercitado a oração corporal, nem permite que a oração sobrenatural seja concedida a alguém que não tenha primeiro praticado tanto a oração corporal quanto a mental. Essa sabedoria ordenada deseja ainda que as orações, separadas para certos horários, sejam oferecidas nas horas determinadas,
como é apropriado e devido. Exceto somente se formos tão impedidos pela grande alegria da oração mental ou sobrenatural, que a língua seja absolvida de cumprir seu dever, ou se por causa de uma grave enfermidade não pudermos. Nessa situação, a satisfação pode ser oferecida, se possível, em quietude mental, com solitude e solicitude corporal, conforme nossa capacidade. E Deus deseja ainda que, quando oramos, o façamos com toda a nossa atenção. Capítulo 21. Como o coração deve ser dado completamente à oração e não a outros exercícios. Quando oramos, devemos manter nossos corações totalmente voltados para a oração, pois se nosso coração estiver dividido, perderemos o fruto da verdadeira oração. Em todas as outras atividades que realizamos, como comer, beber e outras ações, não é necessário que sejamos tão focados, nem que as realizemos com todo o nosso coração e corpo. Mas essas coisas fazemos apenas externamente, enquanto devemos entregar nosso coração inteiramente a Deus, se desejamos aproveitar os frutos da verdadeira oração e não os perder completamente. A razão pela qual somos tentados durante a oração é porque nossos corações não estão totalmente entregues a Deus. Portanto, ore e ore frequentemente, pois quanto mais frequentemente orares, mais serás iluminado, e mais profunda, clara e nobremente perceberás o supremo bem, e aquele que é supremo e bom, e quanto mais profundamente e perfeitamente o perceberes, mais o amarás. E quanto mais o amares, mais te alegrarás nele, e serás capaz de compreendê-lo. Então alcançarás a plenitude da luz, e saberás aquilo que antes não podias saber. Um exemplo dessa oração tão gloriosa e da doutrina e forma dela, e de como devemos perseverar ardentemente nesta oração, é dado a nós em Jesus Cristo, que nos ensinou tanto com palavras quanto com atos a orar de diversas maneiras. Pelas palavras, ele nos ensinou quando disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E de maneira semelhante, em várias outras partes do Santo Evangelho, encontrarás como ele nos instruiu nesse venerável ato de oração, que, como ele revelou a todos, ele considera muito precioso. Assim, ele nos advertiu muitas vezes sobre esse assunto, como alguém que verdadeiramente nos ama e deseja o nosso bem. E nenhuma desculpa nos resta, pois, visto que ele disse: pedi e recebereis, o resultado da nossa oração depende de nós mesmos. Notas explicativas. 1. Oração mental. Caracteriza-se pela concentração profunda, onde a mente se preenche totalmente com Deus, sem espaço para distrações. 2. Oração sobrenatural. A alma tocada pela presença divina se eleva além de sua capacidade natural, compreendendo aspectos de Deus que superam sua própria natureza. 3. Oração corporal. Refere-se aos gestos externos, como ajoelhar-se ou recitar orações, que ajudam a disciplinar a mente e conduzem a alma a uma experiência mais profunda de oração. 4. Divina sabedoria. A sabedoria ordenada por Deus que guia o ser humano a um crescimento espiritual, começando com práticas externas, como a oração corporal, e atingindo níveis mais elevados de comunhão com Deus, oração mental e sobrenatural. 5. Oração profunda. Estado em que a alma experimenta uma intensa união com Deus, onde a comunicação verbal se torna desnecessária, sendo substituída por um diálogo interior. 6. Satisfação na quietude mental. Quando a oração não pode ser exteriorizada, a alma pode oferecer sua devoção em silêncio, com o coração voltado para Deus, em profunda contemplação. 7. Atenção na oração. Deus deseja que dedicamos toda a nossa atenção a Ele ao orar, sem pressa ou distração, mas com total foco na sua presença. 8. Oração e o coração. A verdadeira oração exige entrega total do coração. Distrações comprometem sua eficácia espiritual, pois impedem uma conexão plena com a presença divina. 9. Exercícios externos. Atividades cotidianas como comer ou beber não exigem o mesmo nível de concentração que a oração. A oração, por sua vez, demanda uma entrega integral, tanto física quanto espiritual. 10. Foco total. Para colher os frutos da oração, é necessário que o coração esteja completamente entregue a Deus, sem interferências externas. 11. Tentação durante a oração. Distrações e dificuldades surgem quando o coração não está totalmente voltado para Deus. Manter o foco é essencial para a eficácia da oração. 12. Importância da oração contínua. Orar com frequência nos aproxima de Deus, permitindo maior compreensão de sua bondade e sabedoria. 13. Exemplo de Cristo.
Jesus é o modelo perfeito de oração, não apenas pelos seus ensinamentos, mas também pelo exemplo que deu em suas ações. Ele nos ensina a orar com diligência e perseverança. 14. Pedi e recebereis. A promessa de Jesus ressalta a responsabilidade de orar com entrega genuína e constante para que nossa oração seja eficaz. 15. Oração como exemplo. Jesus nos ensina a orar com profundidade e sacrifício, não por suas necessidades, mas pelas nossas. Sua oração se torna um modelo de devoção pura e altruísta. 16. O suor como gotas de sangue. A imagem de Jesus suando sangue no Jardim das Oliveiras reflete a intensidade de sua entrega ao Pai e sua angústia. Este momento simboliza o sofrimento e o amor incondicional de Cristo por nós. 17. Súplica de Jesus. Sua oração no jardim, pedindo ao Pai para afastar o cálice do sofrimento, revela sua humanidade. No entanto, ele submete sua vontade à do Pai, ensinando-nos a orar com confiança, sempre buscando a vontade divina acima da nossa. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.